dia, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Pode colocar aqui atrás. Eu gostaria que você abrisse sua palavra nessa manhã no livro do evangelista Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 25. Você encontrou aí a palavra? No seu aplicativo, na sua Bíblia? Eu tenho usado aplicativo esses dias, tem muitas versões, me ajuda, né? Mas sempre é bom uma Bíblia na mão para manusear, ajuda muito. Tem gente que sabe o endereço de cor, né? Pega e já abre na página. Talvez você seja um desses. Glorificado seja o Senhor pela bênção da palavra de Deus. Marcos 8, 22 está escrito assim: e eles foram para Betsaída, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Amém? Como é que você tem visto as coisas? Pergunta quem está do seu lado. Como é que você está vendo as coisas? Pode se assentar. Esse texto maravilhoso da palavra de Deus tem algumas particularidades que nós gostaríamos nessa manhã de poder falar a respeito. Mas o fato é o seguinte: como aquele cego, muitas vezes a gente também não percebe algumas coisas corretamente, não é verdade? Tem horas que não percebe, não entende. Parece que algumas coisas estão obscuras, está cinzento, difícil de ver. Muitos sentimentos, e aqueles sentimentos parece que se misturam dentro da gente, muitas sensações. A gente não consegue entender os sentimentos, as sensações, aquilo que está acontecendo conosco. Mas a boa notícia é que Jesus tem paciência conosco e sabe de todas as nossas limitações. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz ali, Jesus fala: tem muitas coisas a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Querido, imagine, Jesus tem tanto para nos falar e nós não conseguimos suportar o que Ele tem para nos dizer. Mas Ele tem paciência conosco, como Ele tinha paciência com essas pessoas aqui, que nós vamos com esse cego e os seus discípulos também. Mas tem uma particularidade nesse milagre que ele é muito importante. A particularidade desse milagre é o seguinte: é que ele é realizado em etapas. Todos os outros milagres foram realizados, talvez instantaneamente, de maneira rápida, mas esse não. A etapa é feito em duas etapas. Aquele cego foi conduzido a Jesus e ele não foi curado imediatamente. O próprio Marcos gostava de colocar nos seus evangelhos, onde ele escrevia: e foi curado imediatamente. E no mesmo instante, ele escrevia sempre assim, mas nesse caso ele coloca: não foi completamente curado. Veja que há alguma coisa diferente acontecendo aqui. Uma cura parcial. Cura parcial. Sabe, muitas vezes nós nos contentamos também com uma visão espiritual limitada. Como, por exemplo, estava sendo falado aqui do hombridade. Gênero masculino. Todo homem, todo jovem. Mas, entretanto, conseguir ampliar sua visão para uma visão de homem, que aprendeu as coisas de homem, é outra coisa. E alguns contentam-se com uma visão, então, espiritual ou física limitada daquilo que tem para si. Jesus, quando toca nesse homem pela primeira vez, ele vê as coisas embaçadas. Sabe quando você vai no oculista e você tem a pupila dilatada? Quem já teve esse desprazer? Porque é ruim. É muito ruim. E você enxerga tudo, acho que fica que nem aquele homem, enxergando homens como árvores. Está tudo muito ruim. E fica tudo embaçado. Mas só quando ele tocou pela segunda vez, aquele homem enxergou nitidamente. E nós temos que refletir um pouquinho do por que é que Jesus desejou tocar duas vezes no homem e não uma vez só. Será que Jesus estava com pouco poder aquele dia? Tinha dormido mal à noite e não acordou muito disposto? Que às vezes acontece com a gente, né? Dorme meio mal à noite, não acorda muito disposto. Será que Jesus estava assim? Mas o primeiro toque, o primeiro olhar, para entendermos, vamos avaliar primeiro a variedade dos métodos de cura de Jesus.
Muitas vezes Jesus chegava para alguém e apenas tocava, e a pessoa era curada. Mas ele, quando tocava, estava demonstrando que a nossa natureza humana decaída pode ser removida mediante a natureza humana abençoada e perfeita que era a dele. Quando você está plenamente em Deus e em Cristo, o teu toque é um toque sarador e curador. Amém? Assim era o toque de Jesus. Mas Jesus usou muitos métodos para ensinar e também para curar. E eu penso que se Jesus tivesse usado o mesmo método todas as vezes, nós, seres humanos, já íamos falar assim, só funciona desse jeito. É ou não é? Que nós somos fabulosos para fazer regra para as coisas e achar que é de um jeito ou que é de outro. Jesus, muito inteligente, ele pega e usa variedade de métodos para que a gente desse a importância ao poder divino e não a maneira como ele fazia. O poder divino é muito mais importante. Então ele mostra uma variedade muito grande. E queria que nós pudéssemos compreender que ele podia curar com um toque. E tem aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi sarada. Também poderia curar com uma palavra, e ele falou, o que você quer? Quer ser curado? Então, está curado. Uma palavra. Não tocou, não fez nada, uma palavra. Também ele curou pela simples vontade. O que você quer? Eu quero que meu servo seja curado. Então pode ir que ele está curado. O que ele disse? Usou apenas a vontade e o desejo daquela pessoa e falou, assim seja. Seja desse jeito. Então o simples olhar de Jesus era eficaz. Quando ele olhava para uma pessoa, é um olhar que penetrava. Quando estava aquela mulher ali que havia cometido pecado e queriam apedrejá-la, ele olhou para aquelas pessoas e falou, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Pergunto, a hora que ele olha para essas pessoas, aquele olhar dele já fez com que as pessoas entendessem de que havia alguma coisa no seu coração muito pior do que aquilo, ou tão pior quanto aquilo que aquela mulher havia feito. O olhar dele era eficaz. O toque da mão dele era tremendo. A presença dele, até invisível, poderia operar um milagre à distância. Como de fato muitas vezes ele fez. E quando ele está lá com Lázaro, ele dá apenas uma palavra. Lázaro, sai para fora. Nada além disso. Então ele usava muitos métodos. E ele fez isso para que o método e a natureza, a forma que ele agisse, pudesse ser diferente. E assim entendêssemos que os milagres do Salvador são envolvidos com o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Mas aqui nesse texto em particular, não é assim. Jesus trabalhou com menos pressa. Ele trabalhou devagar. Pegou a parte da bênção no início e fez uma pausa para ensinar e depois completou a bênção. Para começar, Jesus retirou o cego da aldeia, tirou do ambiente de incredulidade, levou para um lugar mais seguro, porque naquela aldeia aquele cego era considerado sem valor. Ele não era levado em consideração. As pessoas tiveram que levá-lo até Jesus. Jesus pega e conduz aquele cego a um novo lugar. A um novo lugar. Simbolizando que quando você dá a mão para Jesus, ele te leva para uma nova caminhada com ele. Uma caminhada em um lugar diferente. Um lugar onde estão pessoas que também creem como os discípulos e ele. E chegando naquele lugar, o que ele faz? Que nojo, né? Ele gospe no olho do cego. Ainda bem que o cego não estava enxergando nada, não percebeu, senão ele tirava o rosto, eu acho, né? Mas ele deu uma cuspida no olho. Ele diz a palavra que ele cuspiu nos olhos, não diz que ele passou na mão e passou no olho. Diz que cuspiu no olho. Gente, quem estava olhando, e se aquela população toda estivesse lá, daquela cidade, iam dizer, que nojo, quem é esse aí, fazendo uma coisa dessa? Já vi mesmo que é um charlatão, não é? Incredulidade. E se ainda percebessem que ele não havia sido curado de primeiro, falava, aí ó, tá vendo? Estou dizendo que esse homem aí, isso é aquilo. E esse negócio de cuspir é interessante, porque, não sei se, como é para vocês, mas quando eu era criancinha lá, poucos dias atrás, a minha tia, quando eu caía assim, esfolava o joelho, por exemplo, ela falava, vem aqui, Luiz Antônio. Eu chegava lá, ela passava o guspe assim, no dedo e passava no joelho. Quem não? Quem aqui? Ah, tem muita gente adepto do cuspe, né, cara? Mas funciona. A gente pega a criança e fala assim, vem cá. Vovô vai sarar, né? Passa alguma coisinha e pronto, né? E está feito. Mas Jesus não usou
para esse sentido, né? Jesus usou realmente para realizar aquela cura. Agora, quando ele coloca aquela saliva nos olhos, resultado parcial. Interessante que Jesus, ele avalia a eficácia da cura. Gente, põe a mão na cabeça e pensa um pouquinho. Jesus, o Todo-Poderoso, perguntando se tinha funcionado. O que vocês acham? Por que queria perguntar para alguém, ei, funcionou? Para quê? É o Todo-Poderoso, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que não estava completamente curado e ele queria que aquela pessoa falasse. Então ele fala, ei, você está enxergando? Você vê alguma coisa? No texto que nós lemos, você vê alguma coisa? Cara, é mais ou menos como a gente que é limitado na autoridade e quando vai orar para alguém, você está melhor? Porque quem tem poder é Jesus, não nós. Então nós muitas vezes perguntamos, está melhor? Resolveu para você? Né? Porque quem tem poder é Jesus, não nós. Mas ele era o Jesus, né? Vê alguma coisa? E aquele homem fala assim, olha, Jesus, eu estou vendo os homens assim, parece que é a árvore que está caminhando. Claro que eu não estava enxergando bem. Estava claro que todos que estavam ali entenderam, esse homem não está enxergando. Melhorou, mas não está resolvida a situação. O que será que aconteceu com Jesus hoje? Alguma coisa está errada. Será que é esse homem aí, incircunciso, não sei o quê? Já comecei a pensar um monte de coisa, né? Se tivesse uma multidão então ali, aí já saía muita coisa. O que é esse homem? É falta de fé. E como muitas pessoas têm a facilidade de apontar o dedo para alguém e falar, você não foi curado por você. Né? Agora Jesus, será que era ele que não estava bem? O que será que tinha com Jesus aquele dia? Por que é que ele não só falou e o homem enxergou como fez outras vezes? Por que é que não tocou e ele foi curado? Por que é que ele gospe, método novo, guspida? E estava testando o método? Com certeza não era isso. Ele deve ter feito de propósito. Sabe por quê? Porque Deus nunca erra. Você pode dizer, Deus nunca erra? E eu vou contar uma ilustração de que Deus nunca erra. Havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Assim como tem muita gente que não acredita na bondade de Deus. Mas ele não acreditava. E esse servo sempre falava para o rei assim, meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele não erra. Olha que lindo. Aquele servo era um servo que confiava em Deus e no governo de Deus. Um dia eles saíram para caçar. E veio uma fera e atacou, e aquele servo conseguiu matar aquela fera, mas antes de matar aquela fera, ela arrancou um dedo do rei. O rei agora estava com um dedo a menos. Furioso, o rei perguntou para ele assim, Deus é bom? Deus é bom? Olha o que me aconteceu. Nós saímos para caçar, olha aqui, ó. A fera veio e ainda perdi um dedo. O servo respondeu, meu rei, apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus é bom. E Ele sabe o porquê de todas as coisas. O que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. Amém? Amém? Para falar para o caos aqui, amém. Quando é na nossa vida, a gente tem que orar bastante, não é verdade? Mas indignado com a resposta. O que é que o rei faz? Manda prender o servo. Não, estou indignado que ele vai preso agora você. Que se Deus fosse bom, e não tinha acontecido essa coisa aí. E ficou preso o servo. Muito tempo depois, aquele rei saiu para caçar de novo. E daquela vez foi bem diferente, porque alguns indígenas selvagens que fazem sacrifícios humanos capturaram aquele rei e levaram, estavam com ele ali no altar, pronto para sacrificar o rei. E quando olham para ele e vê que ele não tem um dedo na mão, fala assim, não, você não é perfeito, não pode ser sacrificado ao nosso Deus. Ao Deus deles, né? Não nosso, né? Ao Deus. Liberaram o rei. Ele era imperfeito, não podia ser usado. E ele chega daí de volta no palácio, manda soltar o servo, recebe ele com muita alegria e fala, mas servo, Deus realmente foi bom comigo. Olha, porque eu estava preso, eu estava ali para ser imolado, estava com a faca pronta para me matar. Quando viram que eu não tinha um dedo, eles me liberaram e eu vim embora. Mas, se Deus é bom, por que é que Ele permitiu que você, mesmo defendendo Ele, fosse preso? Por quê? Meu rei,
se eu estivesse lá com o Senhor, eu teria sido sacrificado, porque não me falta nada. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. A cura do cego de Betsaída é perfeita. É uma história que apresenta algo para nós e tem um simbolismo aqui que precisamos compreender vindo da parte de Deus para nós. Vamos entender um pouquinho acontecimentos um pouquinho antes desse episódio da cura do cego. Está ali em Marcos 8, um pouquinho antes, e o 7 um pedacinho. Primeiro, estava em Betsaída, que é a casa da pesca em hebraico, uma aldeia de pescadores às margens do Mar da Galileia. Jesus havia recentemente feito a multiplicação dos pães e peixes e alimentado quase 4.000 homens. Saíram daí e chegaram em Magdala. Quando chegaram em Magdala, ele foi questionado pelos fariseus e partiu para Betsaída, que é onde acontece o texto que nós lemos agora. Na viagem, ele recomenda aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Quando ele fala cuidado com o fermento dos fariseus, eles pensam assim: a gente não trouxe pão, né? Se a gente tivesse trazido pão, a gente podia comer, mas não tem pão. Acho que Jesus está falando do pão. Então Jesus lembra a eles que havia multiplicado os pães, havia sobrado 7 cestos. Pergunta: quantos cestos sobrou quando eu multipliquei o pão? Pergunta para eles. 7 cestos, Senhor. E vocês não entenderam ainda? Aqueles discípulos estavam imaginando que Jesus estava falando a respeito de coisas puramente materiais. Aqueles discípulos poucas vezes iam além das coisas materiais. Não iam além. Às vezes a falta de fé acontece conosco. Como aqueles apóstolos, parece que temos uma memória curta daquilo que Deus tem feito. Da provisão divina, das bênçãos de Deus. E quando acontece alguma outra coisa, o episódio, a gente esquece de tudo que ele já fez. Mas lembra muito bem daquilo que está acontecendo. Temos que aprender e confiar que Ele cuida de nós a todo momento. Amém? Ele cuida de nós a todo momento. Aí desembarcam ali em Betsaída, rapidamente levam a ele o cego. Espera aí, se Jesus fez todas essas coisas, repreende agora os apóstolos, de repente seus discípulos, chega agora em Betsaída e trazem o cego, ele cura parcialmente, eu pergunto, ele queria nos ensinar algo? E aos discípulos também? Seguramente queria ensinar algo. Estava ligado a uma revelação mais profunda que Deus queria entregar àqueles homens. Porque eles tinham presenciado milagres maravilhosos, curas, ressurreição, multiplicação do peixe e outras coisas, mas não enxergavam além disso. A visão deles estava imperfeita, assim como estava imperfeita a visão daquele cego que enxergava homens como árvores. Eles tinham uma versão ou uma visão coisificada da vida. E existe coisificar, tá, gente? Parece que não, né? Coisificar, mas existe. Eles tinham uma visão coisificada da vida, que é tornar todas as coisas como materiais, ou se preocupar apenas com isso. Os discípulos estavam assim, viam somente as coisas da vida, não viam as demais coisas. Enxergavam apenas o contexto material e não o contexto espiritual do que estava acontecendo. Você está enxergando só o material ou está enxergando o espiritual do que acontece na sua vida? Temos que enxergar o lado espiritual daquilo que acontece. Quando conhecemos Jesus, recebemos o primeiro toque do Senhor Jesus. Quantos aqui já receberam o primeiro toque de Jesus? Amém? Recebemos o primeiro toque de Jesus quando aceitamos Jesus. Mas parece que ficamos encantados porque conseguimos ver homens como árvores e já basta para nós aquela visão parcial do reino espiritual e ficamos parados nessa visão. Precisamos reconhecer e precisamos ser tocados pelo Senhor Jesus. Quantas vezes não nos enganamos a respeito de um assunto? Eu já me enganei muitas vezes a respeito de algum assunto, e somente quando Jesus vem e me fala é que eu entendo. Quando o Espírito Santo vem e fala ao meu coração, eu compreendo. E acho que não é diferente para você. Quantas vezes acontece isso? E hoje em dia, o Evangelho em muitos lugares, graças a Deus, não na nossa igreja, com a igreja que o Senhor Jesus está à frente, mas muitos lugares, o Evangelho está coisificado, não está? Coisificado. Dá isso, recebe aquilo. Faz aquele outra coisa, recebe lá. Dá ordem para Deus como se Ele fosse o teu servo e não o inverso. Toca aí naquele que está ao seu lado e diz assim: o primeiro toque é para despertar a visão espiritual. Mas você não tocou nele.
Ó, o primeiro toque, toca aí. O primeiro toque é para despertar a visão espiritual. Isso, toca, gente, tá bom? O segundo toque, o segundo olhar é diferente. Porque veja, enquanto o primeiro nos dá uma visão espiritual superficial, não compreende os ensinos de Jesus, compreende limitadamente o que as Escrituras nos falam, tem uma percepção distorcida das circunstâncias, daquilo que acontece ao redor. Por exemplo, uma pessoa enfrenta uma dificuldade, tem uma visão incompleta e acha, estou sendo punido por Deus. Quem nunca? Passa uma dificuldade e fala, punição de Deus para a minha vida porque eu sou muito mau. Mas é uma visão distorcida das circunstâncias do que Deus está fazendo. Algumas pessoas olham para as dificuldades e veem como árvores gigantes e assustadoras, ao qual elas não compreendem. Não compreendem que pode ser usado para o bem, não compreendem que pode ser diferente para a sua vida. Aquele que teve apenas o primeiro toque, lhe falta discernimento espiritual. Não discerne o que é material do que é espiritual. É como aquilo que Paulo fala nas suas epístolas a respeito da carne e o espírito. É como se estivesse ainda entre dois caminhos. Algumas vezes concentra-se excessivamente nas coisas materiais. Prosperidade e saúde, não que isso seja ruim, devemos buscar sim, mas aqui excessivamente, em contraponto com as coisas e bênçãos espirituais, paz, alegria, amor de Deus no coração. Bem, a segunda vez, Jesus toca naquele cego e agora completa o que ele havia começado. Agora aquele cego conseguia enxergar completamente sem confusão. Aquele cego, na sua alegria, se ele tivesse começado a caminhar, só porque enxergava homens como árvores, o que é que podia acontecer com ele? Ele podia, talvez, chegar a alguma pessoa e achar que tinha fruta no pé da pessoa, né? Ele chegava como árvore. Assim como ele podia chegar numa árvore e conversar com ela, porque para ele era a mesma coisa, árvore e gente. Veja a confusão que pode nos acontecer fisicamente, imagine espiritualmente. Se você não tem o segundo toque de Jesus. Mas ele ficou ali esperando graciosamente o segundo toque de Jesus. Ele se deixou ser tocado por Jesus para completar a bênção na vida dele. E esse segundo toque representa a continuidade ou a continuação da vida espiritual. É completar aquilo que o Senhor já começou. Porque quando há um novo nascimento, receber a Jesus, aceitar a Jesus, nós podemos crescer espiritualmente, ou precisamos crescer espiritualmente e abrir a nossa visão de fé. Tem gente contente de aceitar Jesus e estaciona, enxerga homens como árvores, e está bom. Tem pessoas que querem mais e falam, eu quero caminhar com Jesus. E é por isso que você está aqui nessa manhã, porque você quer caminhar com Jesus. Você quer ampliar sua visão de fé. Às vezes estamos vendo coisas erradas, e não permitimos o segundo toque de Jesus, achando que já enxergamos bem, que a nossa visão está boa. No entanto, a nossa visão espiritual é embaçada. Então, quando nos convertemos, começamos a ver tudo como homens, como árvores. A cada dia temos que dar continuidade naquilo que Jesus está fazendo. Se nós não aceitarmos os outros toques de Jesus na nossa vida, poderemos ser simplesmente o quê? Ter uma visão errada e andar de maneira errada. Lee Strobel, ele era um ateu e um jornalista investigativo. Ateu. Mas aí, a mulher dele se converteu ao cristianismo. E o que ele faz? Ateu e investigador, ele fala assim, é comigo mesmo, jornalista investigativo é comigo. Vou derrubar esse negócio aí. E começou a estudar, investigar todo o cristianismo. E começou a acontecer uma mudança gradual no coração dele. E o resultado da pesquisa rigorosa dele e imparcial da veracidade do cristianismo. E quando ele entende isso, ele passou de cético, de ateu, a defensor da fé cristã. E escreveu um dos livros, Em Defesa de Cristo, que fala da transformação progressiva na vida dele, ajudando outros a também alcançar a fé cristã. Joyce Meyer, quem não conhece Joyce Meyer? Todo mundo conhece a Joyce Meyer, fala, que mulher de Deus. Mas Joyce Meyer, ela sofreu abusos durante a sua infância. Teve anos de dor e muita confusão espiritual.
A transformação na vida dela também foi gradual. Não pense que ela recebeu Jesus e mudou completamente. Ela recebeu Jesus e teve um encontro profundo com Ele, iniciou um processo de cura e também de crescimento espiritual que foi mudando quem ela era. Hoje, ela é uma líder cristã influente. Ajuda milhões de pessoas a encontrar cura, a ter um propósito, através de uma visão clara e fortalecida pela fé que ela tem em Cristo Jesus. O segundo toque é para completar a visão de fé. Toque no seu irmão, toca nele, hein? Segundo toque é para completar a visão da fé. Quando Jesus tocou pela segunda vez no cego, ele teve visão completa. Os discípulos, quando receberam Pentecostes lá, o derramamento do Espírito Santo de Deus, tiveram o segundo toque de Jesus. Foi naquela hora que eles tiveram a abertura completa da visão espiritual deles para serem aqueles fiéis dispenseiros da palavra, ao qual trouxeram tudo que nós conhecemos do Novo Testamento até nós nos dias de hoje. E o seu segundo toque vai te levar à transformação da sua vida espiritual. Amém? Transformação da sua visão espiritual. Qual é a característica desse novo estado, dessa visão transformada? Discernimento entre material e espiritual. Se você não tem discernimento entre material e espiritual e confunde isso, você precisa de um segundo toque de Jesus, talvez terceiro ou quarto, não importa. Amada na palavra de Deus bíblica, sem depender de qualquer outro livro ou qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. Vai ter capacidade para lidar com provações com maturidade espiritual. E nós precisamos disso na nossa vida. Terá uma visão de Deus como Rei e Senhor absoluto sobre a sua vida. Amém? Bem, então o cego de Betsaída representa a nossa visão espiritual. Talvez nós estejamos exatamente como os fariseus. Achamos que está tudo bem, que não temos cegueira nenhuma. Mas quem sabe é exatamente essa a nossa cegueira. Enxergamos as coisas, mas não como deveríamos ver. Não enxergamos nada como realmente é. Como aqueles fariseus também o faziam. E estava ótimo para eles. Quem sabe alguns não veem deformidade alguma no pecado. Outros não veem beleza na santidade. Talvez não veja encanto nenhum, nenhuma atração no Evangelho de Deus. Talvez olhe para si mesmo e não veja fraqueza nenhuma em si. Aí eu digo, você foi tocado uma vez e ainda está enxergando homens como árvores. Quem sabe como os discípulos, estamos enxergando tudo como se fosse material. Como se Jesus estivesse aqui para nos dar uma vida aqui abundante apenas. Só aquilo que Jesus pode dar na vida aqui. Por exemplo, cuidado, conforto, paz, alegria. Mas nós todos nascemos assim, porque quando nascemos no pecado, a queda de Adão, a maldição do pecado, nascemos cegos. Quando recebemos a luz, Jesus é o primeiro toque. E aí precisamos ter a nossa mente renovada continuamente. É o segundo toque. É o batismo com o Espírito Santo. É ser cheio da presença de Deus. Como aquele cego, Jesus também te tomou pela mão. Te levou a um lugar à parte. Este aqui é um lugar à parte. Um lugar seguro. Onde cremos todos que estão aqui têm fé em Deus. Tirou do ambiente de incredulidade. Tirou toda a culpa do seu coração. E se há ainda alguma incredulidade ou culpa, hoje é o dia de colocar os pés da cruz de Cristo. Tirou as lembranças dos erros, porque o nosso passado muitas vezes, ele está à nossa porta, trazendo lembranças ruins. Ele apaga as lembranças dos erros. Ele retira todas as acusações. E Ele nos dá uma vida nova. Te conduz a um novo local, um novo caminho, uma nova caminhada com Ele. Aquele cego precisou de 2 toques. Os discípulos precisaram de múltiplos toques. Que toda vez que Jesus ia explicar algo para eles, falava, vocês não entenderam ainda? E explicava. Vocês não entenderam ainda? E explicava. Ah, isso aqui só sai com jejum e oração. E isso, estava sempre explicando para eles. Muitos toques. Até quando definitivamente receberam do alto o poder para serem testemunhas e mudou completamente a vida deles. A partir dali foi o toque definitivo na vida deles.
Você. E eu? Quantos toques precisamos? Está precisando ser tocado hoje? Quero convidar o grupo do louvor a vir à frente. Está precisando ser tocado hoje? Colocar algo na sua vida, tocado por Jesus, para que possa não ver homens como árvores, mas ter uma visão completamente aberta. Não caia no erro da religiosidade e do engano aos seus próprios olhos. Tem pessoas que olham para si e falam: eu não tenho problema nenhum. Minha esposa é terapeuta. Thelma, levanta a mão assim, amor. Queimei o filme, ela, meu Deus. Mas aí, quando chega alguém e ela vai tratar essa pessoa, ela fala: você quer? Ela fala: não quero. Esqueça, não tem o que fazer. Está à disposição, mas não tem o que fazer. Não há o que ser feito. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, falamos: não tenho problema e não quero, nada acontece. Mas quando pela fé nós falamos: Senhor Jesus, vem, entra na minha vida e transforma, muda. Então deixa Jesus tocar quantas vezes for preciso em você, até que sua visão espiritual seja completamente aberta, completamente transformada. Jesus quer te tocar hoje e abrir os seus olhos. Deixa Ele te tocar novamente. Amém? Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero te convidar a buscar o segundo toque de Jesus nessa manhã. Talvez você deseje ter uma visão completa em alguma área da sua vida. Quem sabe você queira o primeiro toque de Jesus. Sabe como foi o primeiro toque de Jesus? Aceitar a Jesus, foi tocado e começou a vida espiritual. Alguém que nessa manhã, que ainda não conhece Jesus e quer ser tocado por Jesus pela primeira vez, levanta uma das suas mãos. Há alguém aqui? Tem um jovem lá, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém que é Jesus na sua vida hoje? Tem mais um jovem lá, receba Jesus. Que o Senhor possa estar entrando no seu coração e tocando. Entendo todos aqueles que não levantaram as mãos é porque já foram tocados pela primeira vez a Jesus. E eu quero te convidar nessa manhã a que você tenha a sua visão espiritual ampliada. Deixa Ele tocar de novo. Talvez você esteja vendo a vida como árvores assustadoras, problemas intransponíveis, situações que você não consegue trabalhar, não consegue manusear, lidar. Você precisa do segundo toque de Jesus. Aquele homem, aquele cego, via parcialmente. Quem sabe você esteja esperando com fé e paciência, como aquele homem também esperou com fé e paciência a cura. Quem sabe é isso que você precisa nessa manhã. Estar como aquele cego esperando o segundo toque pacientemente, que é o toque da cura do Senhor sobre a sua vida. Aquele homem foi curado. Hoje é o dia da cura para a sua vida também. Talvez você esteja esperando o batismo do Espírito Santo, e você tem falado para você mesmo: quando eu for cheio do Espírito Santo, a minha vida vai ser transformada, vai ser mudada, como aqueles discípulos. Você pode receber o toque do Espírito Santo nessa manhã também. Quando nós cantamos, você tem liberdade a vir aqui à frente. E hoje tudo novo fez, e hoje tudo novo fez. Sua vida derramou, com tudo eu canto amor. E hoje tudo novo fez, hoje tudo novo fez. Minha vida transformou, cantarei pois grato sou. E hoje tudo novo fez, hoje tudo novo fez. Sua vida derramou, com tudo eu canto amor. E hoje tudo novo fez, e hoje tudo novo fez. Minha vida transformou, cantarei pois grato sou. Que grande amor. Oh, oh, oh.
todos nós. Senhor Jesus, nesta manhã, eu estou diante de Ti, como aquele cego, como aqueles discípulos, e eu necessito do Teu toque sobre a minha vida, Teu toque sarador, Jesus, como aquele cego que necessitava de cura. Eu necessito de cura na minha vida. Diga a área da sua vida que você precisa de cura. Cura física. Repita, cura física, cura emocional, cura espiritual. Vem agir no meu interior, Jesus. Vem ampliar a minha visão espiritual. Eu quero enxergar completamente, Senhor. Eu quero andar, Senhor, de acordo com a Tua palavra e com a Tua vontade. Eu tenho esperado, Senhor, com fé e paciência. Por isso derrama sobre mim o entendimento. Eu sou como aqueles discípulos, Jesus, que andavam contigo e necessitavam do toque do Teu Espírito Santo. Necessitavam que o Senhor explicasse todas as coisas. Eu também sou assim. Por isso fala ao meu coração. Ensina a minha vida para que eu caminhe de maneira que Te agrade. Senhor, eu reconheço que aqueles discípulos, ao serem cheios do Espírito Santo, foram transformados. Eu necessito, Senhor, dessa mesma transformação sobre a minha vida. Vem derramar agora, Senhor, sobre a minha vida o batismo com o Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo. Toca agora, Jesus, no profundo do meu ser e faz diferença, Jesus. Eu sei, Senhor, que através do Teu toque eu sou mudado, eu sou transformado. Todas as minhas dores caem por terra, todos os meus temores caem por terra, todos os meus sentimentos negativos são vencidos apenas pelo Teu toque, pelo falar da Tua boca, pela Tua visão para comigo. Então olha para mim, Jesus, fala algo a meu respeito nessa manhã, toca no meu coração e faz um milagre, Senhor, que transforme a minha vida. Eu quero hoje sair diferente aqui deste lugar, deste culto, desta igreja. E eu me coloco diante de Ti, Senhor, para que a Tua palavra produza fruto no meu coração e que eu seja testemunho em todos os lugares em que eu for. É o que eu Te peço, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor, sobre o qual nós queremos clamar a Tua bênção, Pai, e a Tua graça, Senhor. Eles se colocam diante de Ti, ó Deus, e clamam pela Tua presença, clamam pelo Teu mover, ó Pai, pelo Teu toque. Quando somos tocados por Ti, Jesus, tudo muda. E nós carecemos do Teu toque nesta manhã. E por isso eu coloco cada um diante de Ti e clamo agora, Jesus, faz a Tua obra. Enche com o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche da Tua graça e faz tudo novo. Para louvor, para honra, para glória. Em Teu santo e poderoso nome é que nós oramos. Amém.